Graça e paz, amados. O título deste áudio é Relação e Relacionamento. Toda a palavra do nosso Deus, ela é simples. Ela é extremamente simples. É tão simples que quando eu vou explicar fica complicado. Não existe palavra mais simples, direta, palavra de amor, palavra de paz. E obviamente que quando se trata de criticar, vão dizer, não, tu não sabe que a Bíblia é um conjunto de livros? Por que tu fala da Bíblia? Aquilo é só um conjunto de livros, não é? E nós que cremos, sabemos que esse conjunto de livros foi preservado, tem um tempo determinado e a palavra vai chegar em quem tem que chegar. Mas sim, a Bíblia ela é a palavra do Senhor Deus, é um conjunto de livros também, e não existe obrigação nenhuma em entender todos os mistérios da Bíblia Sagrada, porque a palavra é eterna. Nós teremos a eternidade para aprender e receber do nosso Deus esse conhecimento que nos foi dado desde já. Mas o que eu quero dizer é que alguém ainda dirá, essa palavra não é nada simples. Essa palavra é complicada. Essa palavra é de intriga. Essa palavra é antiga. E tudo isso nós vemos como reflexo daqueles que não entendem, não têm o Espírito, ou simplesmente não têm um pingo de humildade para ver que toda a Bíblia Sagrada se completa e que as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo são extremamente simples. O próprio Deus desceu, veio em carne na figura do Filho, para nos explicar o que é a palavra do Senhor Deus. A Bíblia Sagrada ela traz também a história toda, que nos dá uma compreensão maior dessa palavra, confirmada e revelada pelo Senhor Jesus Cristo. É palavra simples, não tem palavra mais simples. É palavra que nos traz o entendimento daquilo que o nosso Senhor quer. É palavra que nos liberta do grande engano que é esta existência. Essa existência, ela é a existência da lógica, do pensamento mecânico, a existência limitada. Ao homem foi ordenado viver uma só vez. Tudo isso é parte do plano do Criador que se iniciou muito lá atrás. E nós temos um entendimento a partir de Adão e Eva, quando o Senhor Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. E quando se fala em concupiscência da carne, para mim, como cristão, tem sido difícil também por muito tempo, mas vai ficando cada vez mais fácil à medida que nós nos entregamos e buscamos entendimento dessa palavra. Se entregar para algo que tu não conhece é o mesmo que estultícia. É o mesmo que ignorância. Isso eu já fiz a vida inteira, eu me entreguei para o mundo sem conhecer o mundo. No meu caso, não obtive sucesso nenhum. E hoje não faço questão, porque nós vamos partir. Hoje então eu me entrego sempre, já me entreguei e me entrego todos os dias para o Senhor Jesus. E assim o Espírito Santo me dá entendimento dessa palavra. Me mostra que existe sim, uma distinção bem clara entre dois modos de viver, em que o primeiro modo de viver ele só pode ser temporário, não pode durar. E o segundo modo de viver é eterno. Toda a palavra do nosso Deus coloca o nascimento da água e do Espírito
Começou em Adão e Eva e vai até o momento em que o Senhor Jesus volta, fecha tudo. E aí sim está formada a grande família. Toda a palavra do Senhor diz respeito à família, a relacionamento, não somente relação. O título desse áudio é Relação e Relacionamento. Relação e relacionamento. Essas duas palavras, elas identificam dois modos de viver, mas também identificam o que o Senhor Deus quer para nós. Quando se procura somente a relação das coisas, nós estamos buscando aquele modo incorreto de viver. Por que incorreto? Por que não tem essa coisa de dizer assim, olha, o que é bom para mim pode não ser bom para ti? Porque o Senhor Deus é o absoluto. Ele é pessoa, existe. E sendo perfeito, Ele determinou o que é correto, o que é certo. Ele fez cada alma. Ele sabe o que é bom para nós. Mas quando as pessoas não querem mais relacionamento, elas passam apenas a observar a relação existente entre as coisas. A relação existente entre uma coisa e outra. E assim nós temos muitas coisas boas que a ciência do homem nos traz. Física, matemática, química e assim vai. Mas o homem que se desliga do relacionamento, que aliás, ele é capaz de transformar o relacionamento numa relação de causa e efeito. O homem que não tem mais o amor dentro de si, ele é capaz de mergulhar em tão profundas trevas e não perceber que já não tem mais relacionamento, que transformou o relacionamento numa relação de causa e efeito. Olha, aquele me dá isso, eu vou tratar ele bem. Vou elogiar. Aquele não serve para nada, vou excluir. É uma relação de causa e efeito. E assim vem toda a humanidade que nasceu primeiro da carne, que age pela relação de causa e efeito. É ação e reação. São os impulsos da carne. Isso, basicamente, é a concupiscência da carne. Porque a carne não é pecaminosa. Quando a palavra nos diz que é para nós entendermos que o pecado está na carne quando nós temos um relacionamento com a carne. A carne em si, as coisas em si, não tem pecado. São as almas que fazem uso das coisas, uso da carne. Porque até a nossa carne, o nosso corpo, não é a nossa identidade. É um veículo temporário. Porque aqui nós vivemos somente algum tempo. Então, o nosso Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, para nós que cremos no Filho, no Senhor Jesus, Ele nos chamou para termos eternamente relacionamento. É comunicação de pessoa para pessoa. Que eu posso falar tanto de relação como de relacionamento, mas a relação tem mais a ver com comunicação de coisa com coisa. Por exemplo, eu posso estudar como é que as máquinas se comunicam. Linguagem de máquinas que criam a todo momento, também existem as linguagens de pessoa para pessoa, os idiomas. Então eu posso estudar o formato, a relação das coisas, como elas se comunicam, o que uma coisa tem a ver com a outra. Qual é a relação entre aquele fulano e o banco tal? A relação é que aquele fulano é o fulano mais rico da cidade e ele botou todo o dinheiro naquele banco tal. Existe uma relação entre aquela pessoa
e o seu dinheiro. O que não pode haver ali é um relacionamento entre aquela pessoa e o seu dinheiro. É isso que a palavra do nosso Deus nos convida, a ter relacionamento de pessoas com pessoas. Por isso os 2 maiores mandamentos, que são mandamentos para nós amarmos pessoas. O primeiro é a pessoa do nosso Pai. O segundo mandamento é amarmos uns aos outros. É relacionamento. Vou ler Mateus 22, versículos 37 ao 40. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observem que, na primeira linha, o Senhor Jesus, ele repete a palavra todo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E depois, no final, ele diz: destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Olha a palavra todo, toda, se repetindo. Isso tem ligação com a exclusividade. Isso tem ligação quando o Senhor nos ensina que Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Isso tem ligação com a Bíblia Sagrada nos ensinando ponta a ponta que este Deus é fogo consumidor, zeloso, ciumento, nos ama tanto assim. E Ele não divide a glória com ninguém. Ele deixa claro para não nos curvarmos, não adorarmos, não termos devoção, não termos outro intercessor que não seja o seu Filho Jesus. A salvação vem então somente por Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo. E Cristo nos ensina que só há um que é bom. Quando foram elogiar a Cristo, dizendo que Ele é bom, o que ele disse? Ele disse que bom é o Pai. Apesar dele ser Deus, Ele aponta a nossa adoração para o Pai. E o exemplo que Ele dá, os apóstolos também, é orando somente para o Pai, nem mesmo para o Espírito Santo, nem mesmo para Maria, somente para o Senhor Deus, que não divide a sua glória com ninguém. E isso tem a ver com amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Começa assim, os 2 maiores mandamentos que estão confirmados em toda a palavra, de capa a capa, é o Senhor Deus mostrando que fez cada um de nós para sermos a sua imagem e semelhança e para termos uma ligação profunda com nosso Pai. É um relacionamento, é uma correspondência, é uma situação eterna de pai e filhos. Então é importante nós entendermos que toda a Bíblia Sagrada ela fala disso, de salvação, de tirar a alma desse engano que é dar atenção somente para o conhecimento que o homem tem deste mundo temporário, para o conhecimento das coisas, sem se importar muito com as pessoas. E alguns não se importam nem um pouco com as pessoas. É para o conhecimento pleno que nós estamos indo. O nosso Deus, o nosso Senhor, nos chamou a ter conhecimento pleno das coisas. E muito mais do que isso, conhecimento pleno daquilo que nós somos. As pessoas são mais importantes do que as coisas.
as coisas, o universo, o espaço, o tempo, a matéria, seja o que for, tudo isso é projeção mental do Criador. A própria palavra nos mostra de maneira literal que nós somos filhos de Deus, nós que cremos. Nós somos como deuses. Isto significa que tal pai, tais filhos. O pai das luzes, nós somos luzes, porque o nosso pai é o pai das luzes. Nós somos com poderes do Senhor Deus, porque o nosso pai é o Senhor Deus. O Senhor Deus, então, se tornou nosso pai e deu poderes para nós e nos chama de deuses. Para quem não presta atenção, e eu levei muito tempo para perceber o grande amor do nosso Senhor. Todos nós sabemos, nós que cremos, que é tão grande a ponto dele ter enviado o próprio Filho para nos salvar. Mas eu levei muito tempo para ver isso escrito em toda a palavra. Em toda a palavra. O imenso amor. Muitos sequer não sabem. Eu não vou dizer que parecem não saber. Eu vou dizer que não sabem. Não sabem como é que Cristo nos coloca. O Senhor Jesus nos coloca em primeiro lugar, como é que as pessoas entendem. Noiva, igreja. Não. Mais distante ainda. Servos. Depois de servos, igreja, né? E aí já começou o problema. Porque muitos não sabem o que é igreja ainda. Igreja são aqueles que creem no Senhor Jesus. O corpo de Cristo. Tá bem. Vamos prosseguindo, porque essa pregação, ela é de forma simples e que o Espírito Santo transmita para cada um o que deve receber. Como que Cristo nos coloca? Vamos avançando, não meio fora de ordem, mas só para entendimento. Começa entendendo que é servos. Depois entendemos que é igreja. E nem todos entendem o que é igreja. A igreja são as pessoas que creem no Senhor Jesus. E esta figura feminina é a noiva. Ah, noiva. Significa o quê? Para demonstrar que existe um noivo. Significa o quê? Para demonstrar que haverá um casamento. Haverá um casamento. Será um momento em que a igreja, os que creem no Senhor Jesus, vão se unir com Cristo para sempre, recebendo dele a sua imagem, a sua plenitude. Por isso seremos como deuses. Cristo nos chama de noiva. Nos chama também de amigos, explicando que somos amigos porque agora nós sabemos por que nós fazemos as coisas. Nós sabemos por que atendemos ao seu pedido. Veja bem, o mundo não entende. O mundo diz isso não é pedido. Isso é uma ordem, mas é claro que é uma ordem, porque aquele que fez todas as coisas, ele sabe como as coisas funcionam. Não que ele esteja dando uma ordem, ele está ensinando. Olha, a dimensão é muito maior do que tu imagina. O Senhor está ensinando. Faz assim que tu vai chegar na vida eterna. E nós que entendemos, fazemos assim como Ele manda. Então somos amigos. Mas não se trata apenas de uma amizade. Se trata de um relacionamento tão profundo que nós passamos a ser a noiva de Cristo. O que isso significa? Imagem e semelhança. Vamos nos casar, a essência de Cristo passará completamente para nós, seremos perfeitos, como Cristo é. Corpos glorificados, vida eterna e abundante. Cristo, poucos
lembram disso e muitos não sabem, não leem a Bíblia. Cristo nos coloca como mãe dele. Muitas pessoas gostam de pegar um versículo, deturpar aquele versículo e dizer que Maria é mãe de Deus. Isso não existe, nem literalmente, nem de forma figurada. Cristo literalmente diz que nós somos a mãe dele. Nós somos amigos, irmãos dele. Nos coloca como noiva dele. Nos coloca na posição de noiva. Lá em cima não se casam, nem se dão em casamento. O Senhor Jesus nos ensina. Seremos como anjos. Não existe lá em cima essa estrutura de mãe casada com um pai, tio, avô. É diferente. João 10:34, respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Nós não somos Deus, nós somos cada um filhos de Deus, à sua imagem e semelhança, e lá nós teremos poderes que o nosso Pai, o Pai das luzes, nos concederá. Nós já temos aqui alguma coisa. O Pai das luzes. Por que nós somos luzes? Porque recebemos essa luz divina. Desde já nós temos a luz de Cristo. E lá em cima nós seremos como Cristo, com poderes que a humanidade não tem. Não tem nem o melhor super-homem, o super-homem que você gostar aí desses filmes, ele não tem os poderes que nós teremos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 1, versículos 5 ao 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos fez sacerdotes. O Senhor nos colocou em seu eterno reino. João 15, versículos 11 ao 15. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Gozo, um tipo de alegria celestial, uma alegria imensa. Não é só alegria, não é só paz, é uma plenitude. É a plenitude do ser, que já começa agora. Então, tenho-vos dito isto o quê? Para que meu gozo permaneça em vós. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha aí, o conhecimento, a salvação vem pelo conhecimento do nosso Deus. Quando conhecemos o nosso Deus, nós sabemos, recebemos dele o que ele quer de nós. Que amemos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que passemos a dar importância ao relacionamento e não à relação entre uma coisa e outra. Porque aquele que pensa somente na relação das coisas vive no mundo efêmero. E aquele que dá importância, que prioriza o relacionamento, que ama um ao outro, assim como Cristo nos amou, este, ainda que não construa nada aqui, ele mostra a sua posição, ele revela-se como filho. Este agora tem um relacionamento com o Criador. E é isso que o Criador veio buscar. Este é trigo. João 15, versículo 13 em diante. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos.
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui nesse versículo, o Senhor diz, já não vos chamarei servos. Isso é importante, que o Senhor ele não nos tirou das trevas para sermos escravos. O Senhor nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado. Então não somos servos. Mas quando a gente lê, tenho-vos chamado amigos, dá uma sensação tão boa. E no mesmo tempo nos faz lembrar que esse amigos aqui não é amigos. Não é amigos somente, é mãe, é irmão. Somos filhos do mesmo Pai. Teremos características divinas, características que o nosso Pai nos concede. Seremos deuses, filhos do Pai das luzes. E aqui se confirma de novo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo é tudo. É por falta de conhecimento, que não tem ainda no mundo pessoas dando um comando e as coisas acontecendo. Porque o Senhor Jesus diz que tudo Ele tem feito conhecer na palavra dEle. E o principal, nós aprendemos que temos que ser pessoas que amam pessoas e não coisas. Pessoas que têm relacionamento com pessoas e não relacionamento com coisas. Nós não nos relacionamos com coisas a ponto de alguém dizer ele tem um relacionamento com aquela boneca de plástico. E ele tem um relacionamento com o carro dele. Ele tem um relacionamento com a empresa dele. Nós não temos relacionamento com coisas. Algumas pessoas têm. Nós que somos filhos do Criador não temos. Nós percebemos e estudamos a relação das coisas e até mesmo a relação das pessoas com as coisas e até mesmo a relação das pessoas com as pessoas. Porque tem pessoas que têm apenas um vínculo de empregador e empregado, um vínculo profissional. Tudo isso nós estudamos, entendemos, mas nós, como filhos de Deus, nós buscamos relacionamento. E a palavra nos diz que quando nós seguimos este caminho, esta verdade que nos leva à vida, quando nós seguimos a Jesus, nós encontramos a fonte de toda a vida, que é o nosso Pai. De todo poder, Ele é onipotente. Ele é o eterno. E Ele enviou o Filho dele para nos ensinar a verdade. Quando então nós, firmemente em Cristo, chegarmos à luz plena, que é a glória, que é a salvação, que é o casamento lá em cima, nós seremos deuses, filhos do Deus dos deuses. Por isso, João 15, versículo 15, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tudo que o Senhor Jesus recebeu do Pai, Ele passou para nós. Aprove ao Pai nos dar o reino. Tudo, por isso que nós somos irmãos em Cristo. Tudo, nem pouco, nem muito, exatamente tudo, a plenitude, a perfeição. Cristo é perfeito. Em Cristo, nós recebemos como que por um processo de osmose, para quem não sabe. Osmose é quando a gente coloca 2 aquários, 2 saquinhos com líquidos diferentes. Imagine assim,
duas sacolas, duas garrafas plásticas, uma com um refrigerante amarelo e outra com um refrigerante azul, não sei. Osmose é quando faz um furinho ali no meio e passa de um para o outro. E aí os dois se misturam. Osmose é quando nossa natureza pecaminosa separada, distante do Criador, uma natureza que é impossível, nós não temos nem força, nem condições, nem inteligência, nem sabedoria. É impossível, nem que nós vivêssemos milhões de anos, é impossível nos achegarmos à perfeição, que é o Criador. Osmose é isso, é o amor do Pai que pegou cada um e trouxe para o seu reino. Enviou o próprio Filho para nos salvar. Onde é que acontece a osmose? Quando é que a glória do unigênito do Pai, a glória de Cristo passa para nós? Quando a gente aceita a Cristo. Quando é que mistura o líquido daquelas duas garrafinhas? Uma com refrigerante amarelo, sei lá, e outra com refrigerante vermelho. Quando fura, tem que furar ali, aí passa o líquido de uma para outra. Quando mistura os dois. Quando nós aceitamos a Cristo, a palavra diz que Cristo é o nosso único intercessor. Ele é como uma âncora que liga a nossa alma, passa pelo véu do templo e nos liga diretamente ao Pai. Quem aceita Cristo se conecta diretamente com o Pai e do Pai vem a vida eterna. Por isso que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque Ele e o Pai são um. Tudo foi feito por Ele, através dEle e para Ele. Todo o poder do Pai foi colocado nas mãos do Cristo. Esse é o paradoxo. Quem aceita Cristo não está aceitando apenas um mestre, um homem, está aceitando o próprio Deus. Esse Deus que por ter tudo, Ele quer relacionamento. Não porque Ele esteja carente, não. É porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, é porque Ele é Criador. E como Criador perfeito, teve que se expressar, teve que criar algo perfeito. Nós em Cristo somos perfeitos, tão perfeitos, que somos colocados como filhos do Criador. E o Filho unigênito do Criador, lá em Mateus 12, 48 ao 50, olha o que ele diz. Olha o que ele diz de nós, olha como Cristo nos coloca. Não como servos, não somente como amigos, não. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. O Senhor nos coloca exatamente como toda a palavra diz, exatamente como toda a Bíblia expressa o plano do Criador. Nos fez a sua imagem e semelhança. Ele não nos quer como servos, não nos quer como simples amigos, Ele não nos quer como irmãos somente, como pai, como filho, como mãe, e já nos eleva até para a mãe. Então somos mãe de Deus? Olha aí, vamos incorrer nesse erro aqui também. Não. Os que dizem que Maria é mãe de Deus não leram esse versículo. Cristo diz que todos nós que cremos somos mãe de Cristo. Ele diz literalmente isso. E aí, nós vamos entender que somos mãe de Deus? Não. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus,
Este é meu irmão, e irmã e mãe. O Senhor Jesus está nos mostrando tudo o que nós somos para Ele. E não para por aí, porque toda a palavra nos explica o plano do Criador. Começou em Adão, nos tirou do pó, nos fez do jeito que nós somos, vivendo na carne. E agora o Senhor Deus nos busca para nascermos da água, que é a sua palavra, e do Espírito com letra maiúscula, que é Ele mesmo. Todo aquele que é nascido da palavra, que é Cristo, e do Espírito, que é Deus, é filho de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Mais do que isso, Cristo é o verbo de Deus. Olha a ligação profunda que existe entre o Pai e o Filho. Cristo é mais do que a palavra de Deus. É o verbo, é o próprio Deus, que veio para nos buscar, para nos levar para este plano perfeito, onde as coisas não faltam. O plano do Senhor é tão perfeito, em que Cristo foi preparar moradas num lugar onde nada falta. Por isso as pessoas que vão para lá precisam crer no Senhor Jesus, precisam crer no relacionamento e não na relação das coisas, e não nos questionamentos humanos, e não na mentalidade ou paradigma do homem. Não se firmar no conhecimento da ciência do homem, mas se firmar antes no conhecimento de Deus. A salvação vem do conhecimento de Deus. Se firmar no relacionamento, que é conhecer a Deus e seu propósito, que é o segundo mandamento, o seu propósito. Pessoas. Amar o teu semelhante como a ti mesmo. Relacionamento. Muitos vão para a oração buscando coisas. Esquecem que estão diante do Criador. Fazem vãs repetições. Como se o Criador não tivesse memória. A própria palavra diz que antes mesmo de falarmos alguma coisa, o Senhor Deus já sabe o que tu vai falar. Mas por que então Ele nos ama tanto assim? Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Não nos fez máquinas. Não nos fez coisas limitadas. Quando eu converso com a minha mãe, com meu pai, com um irmão, com um amigo, eu converso. O Senhor Deus, que é Pai, não quer que uma pessoa se apresente e o trate como coisa, como máquina, com vãs repetições. Quando nós entendemos que o nosso Deus espera que nós entreguemos tudo, entreguemos as nossas almas para Ele, fica dramático, não é mesmo? Se a gente não estuda um pouquinho a palavra, fica algo triste. Fica um medo, parece treva, mas quando nós nos aproximamos desse Deus maravilhoso, nós começamos a sentir o fardo leve. O corpo não adianta eu fazer uma pregação querendo aparecer aqui para agradar, não. Entendam, o fardo leve é a alma que sabe para onde está indo, sabe o que está acontecendo. Tem a certeza de que o Pai nos observa. Tenha certeza de como é o plano do Senhor, tão simples. Esse Deus maravilhoso que nos chamou para sermos a sua imagem e semelhança. Esse Deus maravilhoso que enviou o próprio Filho para nos salvar. E como que Ele fez isso? Como uma noiva, Ele nos preparou. Apocalipse 22:17, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Olha aí, nós somos a noiva. Algumas traduções colocam
a palavra esposa. Eu creio que a tradução correta aqui é noiva, porque o casamento vai acontecer depois, lá em cima. Então é importante saber onde está o teu tesouro, aonde que está a tua atenção, o que é que tu está buscando mais. Coisas ou pessoas? Coisas têm eternamente, nunca vão faltar. Ah, mas não sei o que, eu sei. Mas lembre da palavra, é o plano do Senhor. O Senhor Deus observa. Aqui podem faltar coisas, mas a palavra diz que tem esse plano. E todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Isso tudo que acontece aqui é temporário. Depois, na glória, nunca mais haverá sequer algum clamor. Não haverá tristeza. Não haverá falta de coisas, não haverá fome, nada. Então o Senhor nos ensina a observarmos onde é que nós estamos colocando a nossa fé. Onde é que nós estamos nos metendo. Porque quando nós buscamos as coisas mais do que as pessoas, a nossa alma está se metendo, exatamente, se enfiando no mundo das trevas. São os vários exemplos que nós vemos nesse mundo. As pessoas passam a buscar as coisas de tal maneira que ignoram as pessoas. Isso é treva, é condenação. É importante entender o que é relação e o que é relacionamento. Num relacionamento entre duas pessoas, pode existir a relação de pai e filho, de marido e mulher. Mas onde tem relação de coisas, não tem relacionamento. Qual é a relação entre vocês dois? Alguém pode responder. A nossa relação é estritamente profissional. Até entre pessoas existe uma relação. Qual é a relação entre vocês dois? Alguém pode responder. A nossa relação é sexual. Infelizmente, tem pessoas que ignoram pessoas e usam uns aos outros de forma sexual. Qual é a relação entre vocês dois? Alguém pode responder, marido e mulher, casados. Então, nesse caso, a pergunta é válida. Ela é formulada assim porque pergunta qual é a relação, porque não sabe qual é a relação entre os dois. Mas quando já sabe que é marido e mulher, já se pode dizer que entre vocês dois há um relacionamento. E quando se sabe que entre duas pessoas há um relacionamento, a pessoa pode perguntar diretamente qual é o seu relacionamento. Aí os dois que estão sentadinhos no banco vão dizer, olha, nós somos marido e mulher. Ou vão dizer, nós somos mãe e filho, pai e filho, tia e sobrinho, amigos, colegas. Ou seja, o que vocês são um do outro. É um relacionamento, é quando uma pessoa é algo para a outra. Por isso Cristo nos chama de amigos, de irmãos, de mãe. Para Cristo nós somos a mãe dele. Se ficou pesado ouvir isso, misericórdia, você que é meu irmão, minha irmã. Se ficou pesado ouvir isso são as palavras de Cristo. Escute novamente essa pregação. Cristo é o verbo de toda a criação, o Filho unigênito do Pai. O Pai de Cristo agora é nosso Pai. E esse Deus quebrou todos esses paradigmas. Não há ninguém acima do Senhor dos Senhores. Lá em cima não tem mãe, pai, filho, irmão, tia, como nós conhecemos aqui. Lá em cima é o Pai. E nós, irmãos em Cristo. E Cristo diz que nós seremos como anjos, viveremos entre os anjos que hoje são nossos conservos. Cristo veio para sermos a sua imagem e semelhança, para estarmos nós em Cristo e Cristo em nós. Ele mesmo diz isso.
é um relacionamento profundo. É por isso que nós não adoramos coisas, nós que cremos. E não adoramos pessoas, ninguém, somente o nosso Deus. Porque a adoração é o relacionamento mais profundo que pode existir, a ligação mais profunda que pode existir. Vale a pena repetir o que de vez em quando eu falo, que eu coloco como exemplo, que vocês sabem, que tem pessoas que buscam relacionamento com coisas. Por isso que é pecado. É pecado buscar as coisas como se as coisas fossem pessoas. Buscar as coisas em substituição das pessoas. Existem pessoas que eu já não chamo de pessoas, mas a palavra diz que enquanto há vida, há esperança. Mas eu me refiro àqueles que não vão desistir desse relacionamento, dessa adoração das coisas. Esses vão para a perdição. Esses deixaram de ser pessoas. São pessoas, como os diversos exemplos que tem no mundo, se nós formos fazer uma lista, homens que, mais do que se relacionar com coisas, eles se casam com coisas. Tem gente que se casa com uma boneca de plástico, com um papel passado, dá nome para a boneca. A boneca tem documento de identidade e tudo. Tem países onde isso é permitido. Tem pessoas que se casam com programas de computador, assistentes virtuais. Ou seja, tem um relacionamento imaginário. Por que imaginário? Porque se relacionam com uma pessoa que não existe. De fato, essas pessoas estão se conectando, estão se ligando de forma profunda a coisas. São almas vivas que estão se conectando profundamente com coisas que são mortas. Por que que o casamento é sagrado? Por que que o que o Senhor Deus uniu, que o homem não separe? Porque é uma conexão profunda que não pode ser desfeita. O próprio casamento é a imagem do casamento entre o noivo e a noiva, Cristo e a igreja, o nosso Salvador e nós que cremos. Isso mostra que existe essa ligação profunda de que a palavra nos ensina. Por isso a adoração é somente para o Senhor Deus. Por isso que Cristo não veio brincar, Ele deu a própria vida por amor de nós. Tanto é que Ele nos chama de mãe e de noiva. Mas é outro paradigma. Nós não somos mãe, nem noiva, nem nada. Nós somos tudo isso juntos. Irmãos, mãe, noiva, tudo isso juntos. Lá em cima não se casam nem se dão em casamento. É uma linguagem simples para nos mostrar que é algo muito maior. Que Cristo veio para sermos como Ele. O casamento aí, sermos noiva, depois sermos esposa, sermos mãe, irmãos. Esse casamento quer demonstrar o que a palavra casamento é, que não acontece 100% aqui na face da terra. Quando um homem se une a uma mulher, ele se torna uma só carne. Mas não acontece 100% porque somos imperfeitos. O casamento aí é nos tornarmos um só com Cristo. Assim como Cristo vive sendo um com o Pai, nós eternamente viveremos sendo um com o Pai. Saberemos e viveremos momento a vontade do Pai. O que para o mundo parece escravidão, para nós é liberdade. Porque o nosso Pai não é qualquer Pai, é o Criador. Ao sermos um com Ele, nós viveremos
o que a palavra diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós, sendo um com o Pai, nós viveremos esse relacionamento de pai e filhos. O Senhor Deus estará em nós e nós no Senhor Deus. Quão profundo é este relacionamento? Vai para a eternidade. Então, irmãos, é importante nós entendermos esses conceitos básicos, porque não são básicos, são profundos, quando nós entendemos. Porque nós estamos passando por sofrimento aqui, e quando nós entendemos o chamado, quando nós fazemos o que Cristo nos pede, nós passamos a ser de Cristo. Em matemática, uma relação é uma correspondência entre elementos de dois conjuntos não vazios. Ah, misericórdia, eu tive que ler também e anotar aqui. Vamos entender isso daí, porque é importante. O que é importante? A matemática? Não. Mas vamos lá. Em matemática, assim como em muitas ciências, uma relação é o quê? É uma correspondência entre elementos de dois conjuntos não vazios. Então vamos imaginar aí dois conjuntos. Coloca na mesa aí 2 cestas com frutas. Na matemática, o que é uma relação? Qual é a relação que tem entre uma fruta de uma cesta e uma fruta da outra cesta? Vamos dizer que as 2 cestas estão com frutas diferentes. As 2 cestas com frutas diferentes. Imagine aí qualquer fruta aí. E a matemática vai dizer assim, qual é a relação entre as frutas desta cesta e as frutas daquela cesta? E aí começa. Nessa cesta tem 5 frutas. Na outra cesta tem 10 frutas. Qual é a relação entre esses dois conjuntos que não estão vazios? Tem alguma coisa dentro, tem frutas. A relação é que a primeira cesta tem 5 e a segunda tem o dobro, tem 10. Já encontramos uma relação. A relação entre as coisas. Como é que uma coisa faz lembrar a outra? Como é que uma coisa leva a outra? E assim é a ciência do homem. Por que a ciência do homem? Porque o homem normalmente ele só quer ter ciência das coisas. Ele olha as frutas, olha as máquinas, vai descobrindo a relação de uma coisa com outra. Qual é a relação de um carro que tem um tanque de gasolina cheio e outro carro igualzinho que tem um tanque de gasolina pela metade? Qual é a relação entre um e outro? A relação é que um vai andar o dobro e o outro vai andar a metade da distância, né? Então o homem, a ciência do homem é a ciência do mundo, porque normalmente o homem não quer ter ciência de Deus. O homem se conecta, dedica o tempo dele a entender as coisas do mundo. Essa conexão é a relação que existe entre as coisas e o homem também faz uma conexão com as coisas. Qual é a relação entre o engenheiro e aquele prédio? Ora, a relação está clara. Ele é engenheiro, ele entende como fazer aquele prédio, se duvidar foi ele que fez aquele prédio. Muitos prédios carregam o nome do engenheiro ali. Então existe uma relação entre coisas e entre pessoas e coisas, mas nós não devemos buscar somente a relação das coisas. Observe que para haver a relação entre coisas e entre pessoas, e relacionamento também, que é mais profundo ainda, tem que ser entre 2 pessoas ou conjuntos, entre 2 coisas ou conjunto de coisas. Qual é a ligação que eu tenho com aquela pessoa? É minha mulher. É meu irmão. Qual é a ligação que eu tenho com Deus? Olha aí. Qual é a relação ou ligação que eu tenho com Deus? Ele é meu Deus. Essa relação é para todos. Ainda que uns ignorem, todos
tem um só Deus. Deus é Deus de todos. É Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Essa ligação, por mais que ignorem, ela existe. Mas eu que creio no Filho do Senhor Deus, qual é a relação que eu tenho com o Senhor Deus? É relação de pai e filho. Ele é meu pai. Oh, glória! Olha aí, já deixou de ser relação, uma simples relação. É uma relação também, mas agora passa a ser relacionamento. É isso que o Senhor Jesus veio fazer. O Senhor Jesus não veio trazer um elevador. Ele sendo o Criador, ele poderia botar um mãozão lá de cima com uma pá, né, e fazer assim, eu vou pegar um pouquinho da humanidade para mim. Brincadeiras à parte, irmãos. O Senhor Jesus, ele veio nos buscar para termos este relacionamento. João 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Glórias a Deus. Nosso Deus agora é nosso Pai. Mas vamos devagar no entendimento. É simples, mas para nós seria impossível. O que o Senhor Jesus nos pede? Que cumpramos o chamado. Quem puder ajudar o semelhante, que ajude. Mãe, irmão, amigo, salvo, filho de Deus, é aquele que faz a vontade daquele que nos chamou, Cristo. A ligação entre todas as coisas nós podemos chamar de relação, interação, não adoração. Sim, existem pessoas que têm uma ligação tão profunda com as coisas que passam a adorar as coisas. Isso não somente é pecado, como leva à morte. Essa ligação íntima, esse relacionamento, ele tem que ser somente com o Pai. Por que então que nós temos que nascer da água do Espírito? Por que então nós temos que abandonar tudo isso que o mundo nos ensinou? Tantas coisas gostosas que, se não tivesse na Bíblia, tem gente que ia pular para fazer. Tem uns que dizem que estão em Cristo e vieram dizer, olha, aqui no meu país é difícil. Talvez até tenha irmão aqui no grupo agora que conhece isso. Aqui no meu país é difícil, todos os irmãos têm várias mulheres. E a Bíblia Sagrada não condena, não tem um versículo, nada que diga que isso é proibido. Essas pessoas estão buscando a relação com as coisas. Estão desmerecendo a mulher, a pessoa da mulher. O casamento é tão sagrado que é colocado como a imagem da salvação. Pois Cristo nos coloca como a noiva. A noiva é uma noiva só, imaculada. Uma noiva que não se mistura. E ele é um noivo só. E o casamento, lembrado em Efésios 5, é sagrado. É a imagem dessa união sagrada. Um homem que tem várias mulheres, ainda que a Bíblia não diga, não pode ter mais de uma mulher, ainda que a Bíblia não coloque isso como lei de forma taxativa, toda a Bíblia Sagrada nos explica, tintim por tintim, o que é relacionamento e o que é a busca somente pela satisfação pessoal. Um homem, por exemplo, que busca várias mulheres, ele não casou com nenhuma. Casamento é quando se completa, é a imagem da salvação.
Nós, quando nos casarmos com Cristo, quando estivermos eternamente unidos com Cristo, seremos como Cristo. A sua imagem e semelhança, nós seremos completos. Um homem que diz que se casou com 2, 3, 5, 10, 20 mulheres, ele não é completo. Ele não se casou, ele está sempre buscando mais uma porque a primeira não satisfez. Porque o corpo da primeira ou envelheceu ou ele enjoou. Toda a palavra explica a diferença entre buscarmos relacionamento, que é isso que o Cristo veio fazer, ou buscarmos relação com as coisas. O homem que tem mais de uma mulher, ele vai ter inúmeros justificativos. Porque eu tenho muita energia, porque isso, mas ele não vai conhecer o verdadeiro amor. Toda a palavra nos aponta. Mas até o casamento aqui é temporário, lá em cima não se casam nem se dão em casamento. Sim. Tem coisas que o Senhor Deus fez e é assim. É temporário, mas serve de sombra, serve de imagem da própria salvação. Quando nos casarmos, quando nos unirmos eternamente a Cristo, seremos plenos, completos. Um homem que se une a uma mulher, a palavra diz, se tornam uma só carne. Não é impossível um homem se unir a 5, 10 mulheres e se tornar uma só carne. O Senhor quer que nasçamos da água e do Espírito, e não da carne a todo momento. Mais carne, mais prazer, mais isso. Isso terá na eternidade de forma muito mais completa. É vida eterna e abundante. As moradas que o Senhor Jesus foi nos preparar significa um lugar onde nós teremos relacionamento pleno com as pessoas, em primeiro lugar. No mais, quando se falar de prazer, de coisas, no mais, tudo será colocado em sua máxima extensão. E quando eu falo em máximo, não é o que a gente conhece aqui. O que foi dado para nós, o reino dos céus, é a vida perfeita, eterna e abundante. Nós precisaremos de toda a eternidade para receber tanta alegria, tanto prazer, tanto regozijo, tanta plenitude. É simplesmente a perfeição. E aí vem um irmão de outro país, que eu vou fazer, né? Eu não sou o Salvador. A própria palavra nos diz que nem mesmo se alguém viesse lá do inferno para avisar, não creriam. É o que nós lemos na parábola do rico e do Lázaro. O rico e Lázaro. Muitos pensam que é parábola. Eu não creio que seja parábola. Que está em Lucas 16, versículos 19 ao 31. Depois os irmãos releiam. Quem não conhece, leia. Mas o versículo 31, concluindo, o último versículo diz: porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Quer dizer, se um daqueles mortos que vem lá do inferno dizer: olha, o Senhor Deus me permitiu vir aqui e falar 5 minutinhos contigo, eu estou lá no inferno, segue o Senhor Jesus, vai para o céu. Não, a pessoa não ia acreditar, não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença. É por isso que eu gosto de lembrar, cristão não está tentando provar nada para ninguém, porque a própria palavra diz, e diz de forma lógica, simples e clara. Todo aquele, isso está em Jeremias 33, 13, hein? Também, e em vários pontos da palavra. Nosso Deus é Deus de sinais. Todo aquele que clamar e pedir, a palavra nos revela isso. Esse Deus não está se escondendo. Ele está oculto, mas não se esconde, não é covarde. É interesse do nosso Deus, nosso Senhor,
mostrar que isto é a palavra dele, que esta é a verdade. Todo aquele que pedir, ainda que peça alguns segundos todos os dias em pensamento, vai receber desse Deus e, é claro, vai aceitar a Cristo, porque ninguém quer ir para o inferno e todos querem receber essa vida maravilhosa, eterna e abundante. Então, irmãos, é importante nós entendermos tudo isso que foi colocado, porque a salvação ela vem do conhecimento do Senhor Deus, diz a palavra. E o Senhor Deus nos ensina essas coisas. A concupiscência da carne, que eu vos falo como se eu fosse o Cristo, mas é Ele quem nos fala. Ele que falou aos apóstolos, os apóstolos receberam também em espírito. E eles nos ensinam, essa é a doutrina deles, é a doutrina de Cristo. Quem quiser se gloriar, se glorie em Cristo. Eu falo de um jeito que se eu me olhar no espelho aqui, eu vou tomar um susto e vai terminar a pregação. Eu mesmo escuto a pregação depois. É o Espírito Santo falando para nós. A concupiscência da carne é o oposto do amor ao próximo. O exemplo das esposas que eu coloquei. Por que leva à condenação? Aquele que está procurando uma brecha na lei para fazer o pecado, para pecar. Aquele que se diz irmão, ele diz, olha, aqui no meu país todo mundo tem várias mulheres, todos cristãos. Imagina a situação, né? Vai na mulher número 1, né? Por que ele tem várias mulheres? O que a gente pensa? Não tem outro motivo. Satisfação sexual. Vai dizer que isso não é gostoso? Eu não vou mentir. É gostoso. É gostoso. É a história do quindim que eu coloquei para vocês. Bota 2 quindim na mesa. Diz assim, olha, o da direita é quindim, o da esquerda também, mas o da esquerda tem veneno. Eu faço uma pergunta para ti. Qual dos dois é mais gostoso? Nenhum. Os dois são gostosos. Só porque tem veneno dentro vai deixar de ser gostoso? Não. É gostoso, mas tu vai morrer. Da mesma forma, isso é um exemplo bobo, mas dá para entender, né? É gostoso ter 10, 20 mulheres ou uma mulher querer 10, 20 homens? É gostoso. Não vamos mentir, vamos analisar o que é, se ensina ou não. Mas é pecado? Leva à morte? Leva à morte. Então nem tudo que é gostoso é bom. O quindim com veneno é gostoso? É gostoso, mas é bom? Não é bom. Vai te matar. Claro que aqui, no caso do quindim, nós vamos morrer de qualquer forma. Mas nós estamos falando da segunda morte. É gostoso destratar uma mulher a ponto dela ser mais ou menos? Um homem que tem 10, 20 mulheres, aquela primeira não é nem mais ou menos, ela é só mais uma no harém. É gostoso? Olha, quem conhece o amor não acha nem gostoso isso. Gostoso é ter o amor de uma só mulher. E assim a mulher deve pensar do seu marido. É Efésios 5, a coisa mais linda que existe. Essas pessoas não conhecem Efésios 5. Precisam do 11º mandamento dizendo, olha, só pode ter uma mulher. Isso é concupiscência da carne, leva à segunda morte. Gálatas 5, versículos 13 ao 18, nós lemos: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha aí, com várias mulheres, ele tratando as mulheres como coisas. Esse é um exemplo simples. São as pessoas que procuram as coisas, a satisfação pessoal e não um relacionamento. Isso acontece com colecionador disso, colecionador daquilo, aquele que só quer para si, juntar milhões e tudo. É tudo a mesma coisa, concupiscência da carne. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, a se libertar disso, a conhecer o que é o verdadeiro amor. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne,
mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Começa no casamento ali. Um homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. O noivo amou a noiva. E vice-versa. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aqui a palavra Espírito aparece sempre com letra maiúscula, dizendo que a carne cobiça contra Deus. Espírito com letra maiúscula significa, o Espírito do Senhor significa Deus. Então, aquele que trata as mulheres como coisas, ele trata Deus como coisa. Ele é contra Deus. Não está agradando ao Senhor. Aqui em Gálatas 5, versículos 13 ao 18, que eu li, mostra a relação inversa entre concupiscência da carne e amor ao próximo. Ou seja, o que é a relação inversa? É que quando há concupiscência da carne, não tem amor ao próximo. E quando tem amor ao próximo, se é amor mesmo, não pode haver concupiscência da carne. Não pode haver a sede da carne, eu quero isso, quero isso. Até o amor entre um homem e uma mulher tem a união carnal, mas não tem a concupiscência da carne. Não tem aquilo, quero mais e quero só isso, até virar banal. Até dá vontade um de separar do outro, porque casou achando que era só para fazer aquilo. Assim, o homem que tem várias mulheres, no final ele não tem amor por nenhuma, porque ele vai acabar buscando somente aquilo. E o próprio casamento entre homem e mulher, que se torna uma só carne, ele tem as suas estações, ele tem as suas épocas, os seus tempos. Os dois vão envelhecendo, felizes são aqueles, eu conheço alguns casais assim, que realmente em Cristo envelheceram juntos, entenderam que os corpos envelhecem, que não é para ver essa concupiscência, não é para ver essa busca pelas coisas, pelo prazer da carne, e sim a busca pelo relacionamento profundo entre um e outro. Esses casais descobriram o que é Efésios 5. Descobriram o amor divino ao longo dos anos, de maneira que hoje eles não trocam o seu cônjuge por ninguém. Descobriram o amor de Cristo um no outro. Tem que ter pelo próximo um amor tão profundo, a ponto de considerar o próximo superior a si mesmo, a ponto de querer buscar o próximo, a exemplo de Cristo, a ponto de orar pelo próximo, a ponto de estar constantemente querendo ver se tem condições de ajudar o próximo. Por isso que em Tiago 1, 27 nós lemos: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui a palavra religião, nós sabemos que a fé no Cristo não é religião como são todas as outras. Eu pratiquei, ou melhor, estive presente em várias antes de aceitar o Senhor Jesus, e deu para ver claramente que todas elas são unidas contra o Cristo Jesus. Então, a fé no Cristo Jesus é a única que não é religião como as outras são. Aqui a palavra religião significa ligação pura e imaculada para com Deus e
pai. Então é relacionamento, mais do que ligação. Porque uma ligação com Deus, todos têm. Deus é Deus de todos. Agora o Senhor Deus é nosso Senhor e Pai, para nós que cremos. E então nós temos que, quem pode, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se, devemos nos guardar da corrupção do mundo. O que é isso? Literalmente, visitar órfãos e viúvas, mas significa buscar as pessoas órfãs, as pessoas marginalizadas, as pessoas pobres. Quem tem recursos deve fazer isso. Quem entende que a salvação vem do conhecimento de Deus, passa a conhecer a Deus. E se conhece a Deus, sabe a vontade do Senhor Deus. Que nós passemos a dar mais importância ao relacionamento do que à relação das coisas. Muitas pessoas estão obcecadas comprando aviãozinhos, radiocontrole, fazendo brinquedinhos que custam milhões e milhões, jogando dinheiro fora que podia ajudar pessoas que estão morrendo de fome. Isso é condenação. Aquele que busca a face do Senhor, busca conhecer a Deus, cai na palavra que diz que a salvação vem de conhecer a Deus. Este conhece a Deus, sabe a vontade do Senhor Deus, faz o que o Senhor Deus quer. Vai atrás dessas pessoas e ajuda. Busca um relacionamento até mesmo com pessoas desconhecidas, mas simplesmente porque sabe que tem recursos e sabe que existem pessoas precisando de recursos. Então, amados, eu estava dizendo que é importante nós entendermos esse conceito de concupiscência da carne. Porque a concupiscência, conforme diz em Tiago 1, versículos 13 ao 18, ela gera a morte. A concupiscência é uma ligação muito profunda que a pessoa estabelece com coisas mortas. Se essas coisas estão mortas, elas não vão te dar vida, elas podem te dar um prazer na hora. Por isso eu fui explícito, claro, para não ser hipócrita, para não ser mentiroso. Porque o ímpio vai dizer, olha, se colocar 10 mulheres na tua frente, tu vai sentir prazer. Sim, na mesma hora. A Bíblia Sagrada, a própria palavra do nosso Senhor diz que tudo bem, mas aí tu faz o seguinte, que nem sempre eu fiz, mas hoje em Cristo, hoje eu sei dessa salvação, amados irmãos. Tenho o testemunho do anjo que desceu, estou numa batalha muito grande, não é só a questão, não, são todas questões. Mas não vamos ser hipócritas, para que não venha um ímpio e entenda errado a nossa fé. Se colocar 10 mulheres nuas na minha frente, sim, a palavra diz, é claro que vai dar problema. Mas o que tem que fazer? Por isso que tem que se preparar. Porque seja mulher, seja homem, seja dinheiro, vai acontecer. Já aconteceu comigo a questão do dinheiro também. Mas o que diz a Bíblia? Fuja do pecado, fuja do pecado. E eu vou ouvir essa pregação para mim mesmo. Que normalmente fala em pecado, já acusa o irmão, né? Não, tem muitos pecados. E todos eles são a concupiscência da carne. A ligação profunda que nós fizemos com a carne. Sabe aquela pessoa que diz, olha, eu sou melhor do que tu, olha, tu não sabe nada. E a lista é imensa de formas, de maneiras como nós poderíamos descrever uma pessoa assim. De uma forma ou de outra nós pecamos também lá atrás. Mas aquele que quer o caviar dele, a imagem das coisas que ele conheceu está dentro dele. Eu também, dentro de mim tem a imagem de um iate que eu nunca tive. Se eu ficar ali
Daqui a pouco eu vou ficar horas e horas e dias e meses só olhando imagem de iates. Que eu já vi bastante, mas eu não... Foge disso, de ficar grudado na concupiscência da carne. Uma mulher é o exemplo mais simples, claro, né? Se ficar olhando, pecou. O Senhor Jesus disse, se olhar para uma mulher assim com persistência, segundos ou com segundas intenções, pecou. Foge, né? Tudo que está nesse mundo, você fica olhando muito, eu quero. Porque se forma uma imagem dentro de ti daquilo que tu olhou. Nós nascemos, não conhecemos nada no mundo, e o mundo colocou essas coisas todas desfilando na nossa frente. Tá certo. Antes de conhecermos o amor de Cristo, tem coisas que nem eu explico. Não sei, mas eu sei que Cristo é o Senhor. Misericórdia. Até um anjo desceu. Tem gente que ouve esse testemunho falado tão rapidamente e foge, né? Não precisa acreditar nessa parte. Um anjo do Senhor, da parte do Senhor Jesus, desceu e em carne veio falar comigo. Durante 1 minuto ele veio me comunicar, veio me corrigir. Esse é outro testemunho. Eu creio, mas eu que creio não vou ser hipócrita. Se acontecerem certas situações, a própria Bíblia explica. Vai sim, vai dar problema. Então não é o problema nem de ter olhado, ter pecado assim um pouquinho mais uma mulher. O problema é o hábito. O problema é não buscar a face do Senhor. Chegar num ponto em que tu não volta mais atrás. Daqui a pouco tu vai com aquela mulher. Então tu tem que fugir do pecado. O exemplo da mulher é o mais simples. É a concupiscência da carne. Porque o mundo colocou essas coisas, milhões de coisinhas dentro da nossa alma. A propaganda passando, compre isso, compre aquilo, aí tu começa a criar aquele vício, aquela concupiscência. Tiago 1, versículos 13 ao 18. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Como é que eu vou ser atraído por aquela mulher? Que é o exemplo mais simples. Como é que eu vou ser atraído por aquele carro? Vou gastar todo o dinheiro que eu não tenho para comprar um carro e a minha família vai passar fome. Quando durante meses eu botei na minha cabeça que eu tenho que ter aquela mulher ou aquele carro. O exemplo daquele irmão, nem sei se está salvo ou não, que diz que tem várias mulheres. Porque não existe uma cláusula, não existe uma linha bem clara dizendo que não pode. Então não é proibido. Só porque não existe a proibição, não é proibido, não é assim não. Tem que conhecer a palavra. A palavra do nosso Deus diz que nós devemos buscar relacionamento. E relacionamento tão profundo como o descrito em Efésios 5, no caso dos casais. Vai ver então se pode ter ou não mais de uma mulher. Não. Lá diz que a mulher é do homem e o homem é da mulher. Um é dono do outro. Lá diz que ele, bem claro, ele não pode fazer nada com o corpo dele. Não pode nem sozinho, não pode fazer nada. Quem que é dono dele? A mulher. Em toda a palavra ensina isso. Que nós somos uns dos outros. No caso do casal, o que a palavra ensina? Que a mulher é dona do homem e o homem é dono da mulher. Como é que ele vai dividir a atenção dele com as outras? Então, ela deixou de ser dona dele. Pecou. Condenação, inferno. Misericórdia, irmãos. Isso é para mim também. Eu fui colocado para ser solteiro. Não vou poder me casar. Mas, enfim. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Olha aí. Então, a concupiscência, ela ocorre
Porque dentro da pessoa tem a imagem daquilo que ela quer. Conforme eu estava dizendo, não podemos ser hipócritas. Eu não sei explicar porquê, mas acontece, é biologia. Se botar uma mulher nua na frente por alguns segundos, se eu não prestar atenção, a concupiscência é uma coisa que já está dentro de mim. Claro que está. Quando eu era pecador, eu buscava mulheres. E mesmo quem nunca buscou, isso está dentro do homem. É instinto, é de célula, é sexo. Mas quem sabe que o Senhor Deus existe, no meu caso, até um anjo desceu. Então tem que batalhar, tem que buscar a face do Senhor. Tem que conhecer a Deus. Nós sabemos, a palavra explica que nós temos o pecado dentro de nós. Mas nós temos que buscar ao Senhor. O pecado ele pode passar, mas não fazer ninho. Tem que fugir disso. Tiago 1 diz assim, que depois que a concupiscência, havendo concebido a concupiscência, dá à luz o pecado. O pecado ele acontece com frequência. O exemplo da mulher, né? O homem olhou a mulher e sentiu alguma coisa, já está em Cristo, não era para sentir. Aí ele lembra da palavra, se desvia, não sabe nem como sentiu o que não era para sentir. Tudo bem, chegou perto. Se é cristão, tudo bem, pede perdão depois. Mas ali a concupiscência já foi concebida, aconteceu. O que estava dentro dele, o desejo por uma mulher, não sei o quê, já deu à luz do pecado. Por que é pecado? Porque nós estamos falando da situação em que o homem não pode ter uma mulher. Se ele já é casado, se ele já é velho demais, se ele está em missão, sendo perseguido, não tem tempo para isso, não dá. Ele não pode pegar uma missionária e ter uma aventura, a menos que os dois consigam ficar na missão juntos. Várias situações em que não pode. Pode ocorrer de olhar para uma mulher, olhar para uma bebida, olhar alguma coisa e aí ocorre a concupiscência na mente, no coração, ficou desejando aquilo. E se ocorreu a concupiscência, já deu à luz o pecado já aconteceu ali, já pecou. Tudo bem, ainda dá para pedir perdão. Mas se permanecer naquilo ali, aquele pecado vai levar para quê? Ele vai ser consumado, gera morte. Então o pecado não consumado na mente ainda tem perdão. E o pecado consumado lá gera morte. E toda a palavra ainda vai falar de uma extensão, uma amplitude tal que, mesmo pecando várias vezes, tem perdão. Mas aí começa um relacionamento de medo com o pai, uma tortura, um relacionamento de incerteza. Porque realmente, se uma criatura que errou muito, como eu errei também, eu sei falar para vocês, porque quando a gente erra muito, nós passamos a ter uma incerteza da salvação. Eu tive que clamar, pedir sinais para o Senhor Deus. Até um anjo desceu para me corrigir. A concupiscência é importante entender, irmãos, que a concupiscência é a imagem de algo que tu quer, algo que está dentro de ti. Pode até dizer, não, eu estou em Cristo, não quero mais isso. Não, eu sei que tu não quer, mas a tua carne quer. Está gravado lá dentro. Todas as coisas do mundo. Se pegar, eu, por exemplo, se eu pegar assim, exemplo bobo, pegar tudo que é chocolate, bala de goma, eu quero. Mas se eu ficar pensando nisso, eu vou viver igual aquelas pessoas que só falam disso. Né? Mais saudável é abrir uma loja disso, né? Mas a concupiscência, o entendimento simples, é algo que está dentro de ti. E se esse algo te tira de Cristo, tu deve fugir disso. Só que esse algo ele vai aparecer na tua frente. Nós estamos no mundo do pecado. A concupiscência da carne é a adoração, é a ligação profunda que a pessoa faz quando ela quer ter um relacionamento com as coisas.
Ué, mas é aqueles dois que se juntam para fazer sexo, eles não são coisa. Exato, eles não são coisas. Mas eles estão tratando um ao outro como se fossem coisas. Eu vou te usar, tu vai me usar, depois vai cada um para o seu lado. Isso é concupiscência da carne. Tiago 1, versículos 13 ao 18, continuando: Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Não é Pai das trevas, nós temos que ser luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha só, irmãos. Cristo, o primeiro dentre muitos. Somos primícias das suas criaturas. Não fomos feitos para buscar relacionamento com as coisas. E o Senhor Deus nos ensina o que é relacionamento de pessoa para pessoa. Esse amor tão grande, tão profundo, que nos coloca como irmãos, como mãe dele, como amigos. Nos coloca como filhos do mesmo Pai. Nos coloca na posição de deuses, porque o Pai, nosso Pai, é o eterno e aprove nos dar o reino. E estará eternamente conosco, nos ensinando coisas novas. Somente deuses podem viver eternamente. Deus é Deus dos deuses. E aqui na terra todos foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Aqui tem alguns deuses que se rebelaram. Esses vão passar pela segunda morte, vão deixar de ser deuses. Mas nós que aceitamos o Filho do Deus único, seremos como deuses. Assim diz a palavra. É esse relacionamento tão profundo que o Senhor Deus quer conosco, de pai e filhos. Qual é o pai que não quer dar tudo para os seus filhos? A mesma coisa. Aqui que vem o entendimento do que eu coloquei de forma tão veemente para você sobre a concupiscência da carne. Quando nós buscamos relacionamento, nós buscamos pessoas. É o que confirma Mateus 6, versículos 19 ao 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tudo isso na terra é temporário. Olha o homem lá casando com uma boneca de plástico. Olha o outro casando com várias mulheres. Para ele, as mulheres são como bonecas de plástico que dão prazer. Ah, essa aqui não me dá mais prazer, vou procurar a número 2, a número 3, a número 4. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Quando nós buscamos relacionamento, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Não, é que nós agradamos o Pai e Ele está juntando tesouros, galardões no céu. Riquezas que pode ficar lá que o ladrão não vai roubar, não. Aqui, se tu deixar uma bicicleta ali na frente, já roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui é o entendimento. Irmãos, aqui essa palavra toda, ela é explicada de várias formas. Tiago 1, 13 ao 18 mostra a concupiscência da carne, o que leva à morte.
Mateus 6, 19 ao 21 mostra o contrário. Como ajuntar tesouros no céu. Que o teu coração está no verdadeiro tesouro. O exemplo das mulheres é um exemplo simples, mas muitos não entendem. Um homem que olha para várias mulheres não casou com nenhuma. O tesouro dele, o coração dele não está em nenhuma, está na carne. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aquilo que tu mais quer, tu está indo atrás. Quem quer passar num concurso público, passa anos estudando. Coloca ali corpo, mente, alma, coração, emoção e vai com tudo. Onde é que está o teu tesouro? E onde está o teu tesouro maior? Não é a salvação em Cristo? Não é habitar a glória? Então o teu coração tem que estar em Cristo. Tem que, conforme o primeiro mandamento, o primeiro maior mandamento, buscar conhecer a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Uma entrega em que tu vai ler a palavra e saber que tu não pode ter mais de uma mulher. Esse é o exemplo simples que eu dei. E saber que tu não pode cobiçar o que é do próximo. E saber que tu tem que tratar a tua mulher como ela gostaria. E vice-versa. E saber que tu tem que tratar o teu semelhante com amor, ter relacionamento com ele. Se o teu tesouro está em Deus, se o Senhor Deus é o teu tesouro, é a tua riqueza. Se tu não lê Salmos somente por ler, está entendendo que a tua alma busca a face do Senhor, Ele é a tua riqueza. E tu vai viver eternamente com esse Deus maravilhoso, no lugar perfeito, tão perfeito que é preparado para a eternidade. Se esse é o teu tesouro, se Cristo Jesus é o teu tesouro, tem que colocar o teu coração em Cristo Jesus e não na concupiscência da carne. Esse é o entendimento da palavra. Cristo veio para te tirar desse engano, para te tirar desses costumes limitados, das coisas que o homem criou para o plano perfeito dele. Eu não disse para vocês que a concupiscência, ela é aquilo que já está dentro de ti e que aparece no mundo. Passa na tua frente. Se tu já estava desejando aquilo, quando passa na tua frente, o que tu vai fazer? Tu vai pecar. Então tem que buscar ao Senhor Deus. O teu coração tem que estar no Senhor Deus. Mas se o Senhor Deus não é o teu tesouro, se o teu tesouro é pecar com aquela mulher, é roubar aquele objeto, é conquistar uma posição, qualquer coisa desse mundo, então o teu coração não está em Deus, teu coração vai estar nessas coisas. Muitas dessas coisas são boas. Quem não quer ter um carro 0 quilômetro? Nem sempre dá. Quem não quer ter um iate, como eu coloco de exemplo? Mas nós não podemos colocar o coração nessas coisas. Temos que colocar o coração em Deus, ver o que o Senhor Deus permite, o que é certo. Então a concupiscência é a ligação que ocorre entre o que está dentro de ti e o que está no mundo de fora. Se dentro de ti tem o pecado, tu vai buscar o pecado lá fora. Se dentro de ti tem a palavra do Senhor Deus, tu vai buscar o quê? A face do Senhor Deus. E vai alcançar a salvação. Por isso, onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Por isso que não existe dúvida, não existe nada oculto que não venha a ser revelado, porque aquilo que está dentro de ti, aquilo que é o teu tesouro, é para lá que tu vai. Se tu te liga com as coisas que não têm vida, com o propósito do homem, com as milhões de ofertas que o homem faz, tu vai para a morte. Agora, se tu te liga com a pessoa do Senhor Deus, que agora se torna pai daqueles que aceitaram o Filho, passa a ser mais um filho, mais uma filha de Deus e tem o reino, a vida eterna e abundante. Em Hebreus 11,
nós podemos refletir por que tiveram tanta fé, por que desejaram tanto esse relacionamento, essa ligação profunda, esta união com o Senhor Deus. O mesmo motivo deles é o mesmo motivo nosso, nós que cremos e vamos firmes com o Senhor Jesus. Leiam e releiam Hebreus 11, lição de casa, e os versículos que não entenderem, pesquisem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o que firma, o que segura, o que sustenta. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Por quê? As coisas que nós esperamos, elas não precisam de fundamento, elas já existem. O Senhor foi preparar moradas. Já existem, mas por que é o firme fundamento a fé? Porque aquele que não tem fé não vai ter essas coisas. É como se essas coisas desmoronassem, deixassem de existir. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aquele que tem fé, ele é prova viva. O que olha de fora deveria perguntar, por que tem fé, deveria perguntar até cansar. Ele iria também ter fé nas mesmas coisas que nós temos fé. Porque pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Aí, Hebreus 11 inteiro, nós lemos testemunho sobre testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então nós seguimos a palavra de Deus porque sabemos que tudo foi criado pela palavra. Não precisamos nos fixar, adorar, ser obcecados pelas coisas. Coisas têm pela eternidade. Tudo foi criado pela palavra. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A gente vê nesse mundo as coisas e aí a gente acha que é tudo limitado. Não é o que aparenta ser. Aquele que crê está salvo, tem a vida eterna e abundante, pois a vida, as coisas, tudo vem da palavra do Senhor Deus. Por isso, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. E aqui eu vou pulando, depois leiam. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar-lhe. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Linda história. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Aqui eu vou pulando, depois leiam. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé experimentaram escárnio e açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno.
errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha aí, irmãos, parece difícil de entender, mas todos eles estão no plano do Senhor junto conosco, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, desde Adão e Eva até aqui. Quando diz que não alcançaram a promessa, significa que aqui nós também não alcançamos a promessa. Não é pregação de prosperidade. Não é o pregador gritando quem tem promessa aí. Não. É a salvação em Cristo Jesus que diz: a minha graça te basta. É sabermos e sentirmos a presença do Pai em nossos corações, termos esse relacionamento do Pai, porque Ele nos deu esse relacionamento. Termos, portanto, este relacionamento com o Pai e sentirmos desde já que a nossa pátria não é aqui, e sentirmos a alegria, o regozijo, para que o Pai veja em nós a sua palavra, a sua vontade, a sua compaixão, o seu amor. Para que quando nós subamos, porque vai chegar a hora, irmãos, sejamos dignos, não por nós mesmos, mas por termos aceito, não da boca para fora, mas de coração, para que cada um tenha buscado a face do Senhor enquanto foi tempo. Porque todo aquele que crê está salvo, não será confundido, porque o Senhor é o Pai das luzes e Cristo é a luz. Cristo tem que estar habitando dentro de nós. Enquanto a concupiscência da carne coloca dentro de nós o desejo pelas coisas do mundo, a salvação em Cristo, ela está nos 2 maiores mandamentos, que nos ensinam que dentro de nós, maior tem que ser o desejo pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina exatamente isso, ter o desejo de relacionamento com Ele, com o Pai e com o nosso semelhante. Mateus 22, versículos 37 ao 40, novamente. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amados, amadas, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo.